Boa tarde, irmãos, igreja. Estamos muito felizes. Hoje, primeiro culto presencial, parcial, mas presencial. E acho que é muito importante, assim, essa comunhão. Fiquei muito feliz, assim, de rever a família em Cristo, os irmãos, apesar de pouco tempo, poder compartilhar, atualizar as novidades. E mais do que tudo, a gente está junto, né, para adorar a Deus. Não que o culto online não tenha sentido, mas é diferente, né? E é um privilégio hoje estar aqui ministrando louvor, adorando a Deus junto com vocês. Creio que Deus vai fazer coisas grandes. Hoje teremos a Jane, a gente vai inclusive orar, né? Que Deus vai trazer por meio dela a palavra dele para nos fortalecer, para nos encorajar, nos exortar por amor, né? Que a gente precisa voltar para esse Deus, deixar que o nosso coração esteja voltado totalmente para Ele. Gostaria de convidar todos, né, para a gente estar em pé, orar. Não vou pedir para ninguém abraçar o irmão do lado, mas fala para o seu irmão ao lado, é tão bom ter você aqui comigo. Nós, como pessoas, né, seres humanos, a gente precisa dessa relação, a gente precisa desse vínculo. A mesma coisa, a gente precisa desse Deus. Se a gente não tiver esse relacionamento com Deus, esse íntimo relacionamento, a gente vai ficando fraco, a gente vai ficando desanimado. A gente depende disso. Então, vamos orar, vamos fechar nossos olhos e vamos orar a Deus. Apesar dessa animação, dessa alegria, vamos deixar que Deus acalme nosso coração para que a gente esteja, de fato, abertos, a gente esteja totalmente sensível à voz dEle. Eu vou deixar um espaço para cada um orar no seu lugar. Começa a agradecer, começa a orar a Deus, o que vier no seu coração, o que o Espírito Santo te tocar neste momento ainda. Senhor, te agradeço, Senhor, por este momento de adoração, desse culto. Obrigada por cada irmão aqui, Senhor, é tão bom rever. Depois de tanto tempo separados fisicamente, Senhor, tão bom a gente poder nos reunir para te adorar, para contemplar esse amor. Nós queremos que a nossa vida, a nossa comunhão é para render glórias a Ti. A nossa vida inteira é para glorificar o Teu nome. O nosso trabalho é para glorificar o Teu nome. E se não for para isso, não tem sentido, Senhor. Deus, que esse momento de comunhão, esse momento de adoração seja legítimo, seja sincero, seja de coração, que o Senhor venha se agradar, Senhor. Aquece o nosso coração. Se o nosso coração ficou endurecido, ficou insensível, que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha nos restaurar. Queremos voltar a essa intimidade contigo, com nossos irmãos, queremos te adorar com muita alegria em Tua presença, porque um dia o Senhor já quebrou a barreira que nos separava, Senhor, e nós queremos, de fato, nos achegarmos com toda a alegria, Senhor, te louvar, contemplar o Teu amor, sentir a alegria que só o Senhor pode nos dar, Senhor. Deus, abençoe cada irmão que está aqui, os que não podem estar aqui, que o Senhor igualmente venha fortalecer cada um, cada fé, Senhor. As famílias possam se fortalecer no Senhor, que o Senhor venha, de fato, dirigir conforme o Teu querer, venha nos atrair para a Tua presença. Não queremos ficar insensíveis, não queremos confiar no nosso próprio entendimento, mas que a nossa confiança, a nossa fé esteja depositada somente em Ti, Senhor. Deus, nós agradecemos pela Tua presença, Senhor. Obrigada porque o Senhor está aqui. O Senhor está trabalhando nos nossos corações. Acreditamos que o Senhor tem coisas para falar ao nosso coração, para a nossa vida. Creio que o Teu Espírito Santo, desde agora, já está agindo em nossos corações, tem nos confrontado, tem nos dado alegria, tem nos dado a satisfação que só o Senhor pode nos dar. Senhor, muito obrigada, Deus, por levantar tantas pessoas que Te amam, que têm o coração para Ti. E obrigada também pela vida da Jane, que hoje vai estar ministrando a Tua palavra, Senhor, com temor, com alegria e com muito amor. Deus, que o Senhor venha, trabalhe em nossos corações. Deus, mostra-nos, que o Teu Espírito Santo nos ilumine aonde precisamos mudar, onde precisamos melhorar, onde devemos nos arrepender. Deus, e obrigada por cada um que está aqui, obrigada por cada um também que não pôde estar presente, mas que eu sei que o Senhor, o Teu Espírito Santo está com eles. Deus, eu peço para que o Senhor venha fortalecer cada família, cada célula, que
em todos os momentos o Senhor nos lembre que a nossa vida só tem sentido se vivemos para Ti, para glorificar o Teu nome, Senhor. Que a nossa família, que o nosso trabalho, que os nossos relacionamentos, que tudo que a gente faça seja para glorificar o Teu nome, seja para amar o Teu reino, e faça somente para Ti, Senhor. Tira de nós, talvez, toda a insensibilidade, todo o egoísmo, se muitas vezes vivemos o nosso próprio ego, pensando só em nós, nossa própria família, mas que a cada dia a gente possa ter um olhar mais amplo, um olhar do reino, que possamos amar cada vez mais a Tua igreja, Senhor, que possamos investir mais no Teu reino, Senhor, e que hoje o Senhor venha fortalecer a nossa fé, venha fortalecer a nossa confiança em Ti. Eu sei que cada um enfrentou muitos problemas, muitas lutas durante esse período, mas eu também creio que o Senhor permitiu tudo isso para nos fortalecer e nos amadurecermos em Ti. E por isso nós Te damos graça, porque o Senhor é um Deus Emanuel, o Senhor que está conosco em todas as situações, é um Senhor que nos fortalece, que está presente em todas as situações, Senhor. E não desanimamos, porque confiamos em um Deus que nunca falha, confiamos em um Deus que é bom, que é perfeito, que nos ama e é o nosso Pai acima de tudo. Obrigada, Senhor, por este momento de adoração, de comunhão, e que entregamos, Senhor, todo momento, tanto de ministração do louvor, da palavra, oferta, o que for, Senhor. Reina, Senhor, reina neste local, que o Teu Espírito Santo, que o Senhor tome o Teu lugar aqui, reina em cada um de nós. E nós queremos Te agradecer, nós queremos Te render louvor, queremos Te render graças por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer. Em Teu nome agradecemos, glorificamos, em nome de Jesus. Amém. É com muita alegria que hoje estamos aqui, né, reunidos. Hoje temos alguns irmãos aqui já fazendo o nosso culto parcial, né? E é muito bom, assim, quando eu encontrei cada um, a gente não pôde se abraçar, mas só da gente se ver, ter esse contato foi muito bom, né? A gente vê a família em Cristo, que apesar das nossas diferenças, de que cada um passou por uma coisa, a gente tem unidade em Cristo, a gente tem uma mesma fé, a gente tem o sangue de Jesus que nos une. E então, eu gostaria de convidá-los agora também, boa tarde, né? Que a gente possa louvar a esse Deus com muita alegria, porque hoje temos essa liberdade, esse livre acesso a Deus. E que Jesus já quebrou o véu que nos separava, que nos deixava longe de Deus. Como a gente se reencontrou aqui, a gente pode ter esse encontro direto com Deus, sem limites, sem restrições, por causa de Jesus, por causa do sangue de Jesus. Então, com essa alegria, essa confiança, vamos louvar a Deus. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora agora brilha e cada dia brilha mais.
a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, nada mais nos separa. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém. Obrigada, Deus. Temos esse acesso, livre acesso a um Deus Emmanuel. Enquanto as lutas vêm me
vivemos para o Teu louvor, vivemos para a Tua glória. Sem Ti, não somos nada, não somos ninguém. Não vale a pena, Senhor. Por isso que rendemos a nossa vida, todo o nosso ser, tudo o que temos. Porque o Senhor já entregou tudo por nós. E não Te entregamos porque somos bons ou porque estamos fazendo algum sacrifício. Não, Senhor, porque o Senhor já fez tudo por nós. E é o mínimo que a gente pode fazer. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós chamamos, Deus. E novamente declaramos que se não for o Senhor, não vale a pena. Tu és tudo, Senhor. Nós oramos e declaramos. Amém. Boa tarde, igreja. Esse é o momento dos dízimos, das ofertas. Mas antes de falar propriamente do assunto, né, queria compartilhar um trecho, né, que hoje faz muito mais sentido para mim. A gente já ouviu tantas vezes ele, né, mas alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Acho que depois de tanto tempo, né, um ano e meio sem estar aqui, num culto, junto dos irmãos, realmente é uma alegria, realmente é um privilégio, realmente, te falar, é uma graça de Deus. Eu queria compartilhar um trechinho aqui sobre dízimos e ofertas, né? Provérbios 3, 9 e 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. É claro que não apenas o dízimo e as ofertas são do Senhor, mas toda a nossa vida, nossa família, nossos estudos, nosso trabalho, nossa igreja, tudo pertence ao Senhor, né? E eu queria convidar os irmãos para estar orando. Mas antes vou falar do anúncio, tá bom? Falta prática. Em meio a toda essa pandemia, legal que está todo mundo sendo vacinado, mas continuamos a orar, continuamos a manter o distanciamento, usando máscaras, lavando com álcool gel. Tudo isso vai ser necessário, né? Então, também, outro anúncio é continuar orando para aqueles que estão enfermos com Covid, né? E pelo pastor Chang. E o mais recente, né, é pelo Afeganistão. Acho que muitas pessoas viram aquela imagem, né, de uma pessoa subindo no avião e provavelmente perdendo a sua vida, né? Então, são coisas que não podemos ficar alheios, né? E uma das armas do cristão é a oração. Agora sim, convido todos a orar, tá bom? Amado Jesus Cristo, obrigado, Senhor. Obrigado porque estamos aqui na Tua casa, estamos aqui na Tua presença, junto da Tua igreja. Reconhecemos que tudo isso é possível, porque um dia o Senhor deu a vida por cada um de nós. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pelo Teu sacrifício na cruz. E queremos entregar toda a nossa vida a Ti, Senhor Jesus. As nossas finanças, os nossos relacionamentos, as nossas famílias, trabalho, estudo, tudo queremos entregar a Ti, Jesus. Que o Senhor faça o Teu querer em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse privilégio de estar aqui orando, clamando o Teu santo nome, Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Também queremos colocar em Tuas mãos
aquelas pessoas, aqueles irmãos que estão com Covid, e também a vida do pastor Chang. Que o Senhor esteja com a tua mão poderosa em cada fase do processo que ele está passando, Senhor. Fortaleça ele, fortaleça a família também. E também queremos colocar diante de Ti o Afeganistão, Senhor Jesus Cristo. Queremos colocar não apenas os cristãos, mas cada um que mora naquele país, Senhor Jesus Cristo, para que a Tua boa mão esteja sobre eles, para que o Senhor também levante os cristãos para fazerem diferença naquele local, Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, porque mais uma vez podemos estar aqui na Tua santa presença. Em nome de Jesus Cristo, amém. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Ai, gente, é muito estranho. Inevitável, né? Acho que isso que o Sandro falou é uma alegria estar aqui na casa do Senhor, gente. É uma alegria a gente poder adorar ao Senhor juntos. É uma alegria nós podemos compartilharmos da palavra de Deus e ver o quanto o Senhor tem feito até aqui, né? E hoje eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem me ensinado. Eu vou compartilhar com vocês Salmo 16, mas por que eu escolhi esse Salmo 16? E o tema é: onde está a minha confiança? E muitas vezes para o cristão é muito fácil falar: nossa, confia em Deus, né? Tipo, é só confiar em Deus, como se confiar fosse uma coisa muito fácil, né? Aí muitas vezes o pessoal traz aquele exemplo assim, igual cadeira. Quando você senta, você não confia de que você vai sentar na cadeira e não vai cair? Mas, assim, quando a gente pensa na fé e esse confiar, de agarrar em Deus, em acreditar que aquilo vai dar certo, não sei para vocês, mas para mim nem sempre é tão fácil. E dependendo da situação que eu estou vivendo, esse confiar fica mais difícil ainda, né? Então, é uma coisa que Deus tem me levado a refletir. E antes de lermos o Salmo 16 inteirinho, por que eu trouxe essa palavra? Porque é um salmo que, há 2005, tem quantos anos, gente? Uns 15, 16 anos atrás? 16 anos atrás. Deus tinha falado muito comigo numa noite que eu estava em reunião de oração com a minha mãe e as minhas irmãs. E eu estava começando o trabalho lá no SESI. E a gente estava falando de trabalho agora um pouco antes da gente começar aqui a gravação, e a gente estava... Naquela fase, eu tinha 25 anos, e eu tinha entrado no SESI por uma vaga temporária. E era uma vaga temporária de 3 meses, que eu tinha passado num concurso, só que, encerrando esse contrato, eu ia ficar de novo na lista de espera até efetivar e sair uma vaga para mim. E eu lembro que, em junho de 2005, eu estava assim, tipo, angustiada. E eu não sabia o que ia ser do meu futuro, né? Não ia imaginar qual seria a minha carreira profissional, como que seria a minha vida pessoal. E eu lembro que eu estava muito angustiada, e aí a gente resolveu se reunir para orar. E, naquela noite, eu estava assim, chorei muito. Eu falei: Deus, eu não sei o que vai ser daqui para frente. Parece que todo mundo consegue trabalho menos eu. Todo mundo consegue as conquistas e eu estou aqui, empacada, sabe? Tipo, num trabalho temporário, e esse trabalho já vai acabar. E aí, naquela noite, Deus tinha dado um versículo para mim que está em Salmo 16, do versículo 5 ao 6, que ele fala assim: Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. É o versículo 5. E aquilo foi muito acalentador. E aí eu sempre gostei desse salmo, mas sempre olhando só nesse versículo 5. E aí, assim, diante dessa fase que a gente está vivendo na pandemia, todo mundo está trabalhando muito mais. Estamos vivendo novas fases, né? Nós envelhecemos, né, amadurecemos. Quem eram crianças cresceram, quem era adolescente está virando adulto, nós estamos ficando mais velhos, porque nós já somos adultos, né? Quem é bebê está ficando criança, e aí a gente está vendo as fases da vida acontecerem, e
E aí eu fiquei pensando, eu falei, Deus, eu quero voltar a meditar. E aí Deus falou muito forte. Quando eu estava orando, o que compartilhar, Deus falou assim, e por que você não compartilha agora? Como você vê o Salmo 16, né? E aí, quando eu comecei a ler, eu falei, nossa, Deus, tipo, o versículo 5 fala, é o Senhor que garante meu futuro. Eu sei que, assim, eu sei que eu não sei nada do meu futuro, mas eu sei que o meu futuro está nas mãos de Deus. Mas até que ponto eu confio de que o meu futuro, de fato, está nas mãos de Deus e que Ele é soberano sobre todas as coisas que estão para acontecer do que está por vir. Eu falei, nossa, que intrigante, né? Acho que, ultimamente, eu ando pensando muito. E o Sandro me zoa, porque eu sempre falo assim, você sabe do que eu ando pensando? Ele fala, não, mas você está sempre pensando, né? E eu falei, é verdade, estou sempre pensando. E, nisso, eu fui ler Salmo 16. Então, eu vou convidar vocês a lerem o Salmo 16. Nós vamos ler o capítulo inteiro, tá? E eu vou compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem falado. Então, Salmo 16. Protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Ao Senhor eu declaro, Tu és o meu Senhor e não tenho nenhum bem além de Ti. Quanto aos fiéis que há na terra, Ele é que são os notáveis, em que está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, eu não serei abalado. Por isso, meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque Tu não me abandonarás no meu sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. E aí eu fui começar a estudar, eu fiquei meio intrigada, sabe? Eu falei, nossa, porque ele fala que é meu refúgio, fala que é minha herança, Deus está no controle do meu futuro, e no final ele termina maior feliz, né? Aí você fala, mas ele fala meu refúgio, quando a gente fala de refúgio, é porque em algum momento ele teve um desespero. Quando é que a gente procura um refúgio? Quando a gente sente que a gente não tem nenhum lugar para onde correr. E esse salmo é o salmo de Davi. E, na verdade, é uma oração que fala de segurança. A gente sabe que Davi ele foi um grande guerreiro e ele teve várias fases da vida dele. E é um salmo implorando mesmo pela proteção de Deus. E ele implorava e, ao mesmo tempo, ele tinha aquele movimento de intimidade dele com Deus, o que ele via da pessoa de Deus na vida dele, e, no final, ele encerra louvando ao Senhor, porque até ali o Senhor estava com ele, e ele tinha essa plena convicção. E aí eu comecei a pensar, eu falei, nossa, Deus, que interessante. Tipo, eu não consigo, assim, muitas vezes confiar no Senhor em meio à turbulência que acontece na minha vida. E aí eu fui estudar um pouquinho mais profundo. E no primeiro tópico que eu queria compartilhar com vocês, que tem a ver com o tema, tem 4 versículos que ele fala assim: Protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Ao Senhor declaro, Tu és o meu Senhor e não tenho bem nenhum além de Ti. Parece bonito, né? Nossa, Deus, não tenho nenhum bem além de Ti. Mas o quanto a gente vive isso no dia a dia, que a gente lembra que a gente não tem nenhum bem além de Deus. E eu me deparei pegando nisso, porque por que eu comecei contando um pouquinho da minha história? Porque, na verdade, naquela época, eu não estava efetiva no SESI. E, para quem me conhece, eu já estou há 15, 16 anos dentro dessa instituição. Várias coisas se passaram, mas a minha vida também mudou, as circunstâncias mudaram. Nós estamos vivendo umas circunstâncias onde temos aprendido a ficar mais resiliente, a se adaptar às mudanças que estão acontecendo. E essas mudanças não são confortáveis. Essas mudanças elas tiram a gente de um lugar seguro, elas tiram a gente de um comodismo, digamos, de um conforto. E aí você é obrigado a se adaptar, E aí, no primeiro... Pode passar para o próximo. Eu queria perguntar para vocês, assim,
como filho de Deus, onde estão a confiança de vocês? Né? Em ser uma supermãe e tentar suprir as dificuldades da família, em meio à correria, né? Tipo, daquele estresse de trabalho, ou vocês que estão em home office, né? Que fica assim, o tempo todo eu tenho que atender, meu WhatsApp está pitando, aí eu vou lá e fico. Aí depois é o computador. Aí depois chama de novo o WhatsApp, sabe? Tipo, e a questão da pandemia, que, além de tudo, traz inúmeras informações e a gente tem que fazer uma seleção de informação, porque, se a gente não fizer um filtro, de fato, a gente enlouquece. Porque, se a gente absorver tudo que há de negatividade dentro do que a gente está vivendo, a gente não vive. Né? E foi uma coisa que eu parei para refletir, porque, na verdade, pelo fato da gente ter uma demanda muito grande agora, pelo fato do novo contexto que todos nós estamos vivenciando, o celular, que era algo que era para ser útil, hoje ele passou a ser um dos maiores inimigos. Inimigos do nosso tempo, do quanto a gente administra, do quanto a gente fica dependente dentro dessa ferramenta, o quanto o trabalho se torna saudável ou não, dentro de um pequeno telefone, mas que ali pode estar a sua vida, um contrato, uma responsabilidade, um prazo, e aí bate aquele desespero, sabe? E eu comecei a pensar assim. E aí, quando a gente volta para esses 4 versículos, ele traz algumas características que nós cristãos devemos ter. Né? E aí ele fala assim que, primeiro, que Deus protege, Deus é o nosso refúgio. E durante esse tempo, esse período, assim, falo para o Sandro que muitas vezes a sensação é de que eu vou ficar sem trabalho, sabe? Porque eu acho que eu não estou dando conta. E muitas vezes, quando acabo olhando para mim mesma, eu vejo o quanto eu tenho lutado pelos meus próprios esforços e não olhado para Deus. E muitas vezes tenho deixado até o trabalho acima de muitas outras coisas, ao invés de colocar Deus em primeiro lugar, em vez de descansar e de confiar, de fazer o meu papel como filha de Deus, como, sabe, uma pessoa que anda com Cristo. E nisso me parou, assim, eu fiquei bem reflexiva, assim. Eu não vou dizer que a minha vida já mudou totalmente, mas eu tenho procurado reduzir. E isso foi um ponto que, para quem está num ritmo muito frenético, gente, para desacelerar é um desafio assim, tipo, igual metas para emagrecer, gente. E assim, eu falo isso porque eu sempre tive isso comigo, tipo, estou engordando, eu preciso emagrecer. Mas emagrecer por quê? Porque eu quero ser mais magra ou porque eu preciso cuidar da minha saúde, sabe? Então, você colocar algumas metas que muitas vezes chega a ser impossível pelo estilo de vida, pelo ritmo de vida que eu ando levando. E em meio a tudo isso, né, acho que a gente também teve muitas perdas. Né, que nem hoje eu estou muito feliz de estar aqui, apesar de estar gravando ainda, mas só de estar na casa do Senhor, de a gente poder ter esse momento para meditar na palavra de Deus, faz com que a gente veja quão precioso é estarmos em comunhão, quão precioso é estarmos na casa de Deus e adorar ao Senhor. E foi uma perda que nós tivemos. E não sei o quanto cada um aqui está lidando com isso, mas eu tive domingos assim que eu falei, Deus, eu quero voltar para a sua casa, sabe? Tipo, não quero mais fazer culto na frente do computador e ficar na minha sala louvando, mas eu quero estar na sua casa. Mas nós somos a igreja. Né? E quando o versículo 2 fala, Senhor, eu declaro que tu és meu refúgio, quando paro para pensar na questão do ritmo de vida que eu tenho levado, assim, tenho levado umas pequenas bodoadinhas do quanto eu preciso desacelerar, do quanto eu preciso parar, e que isso não é o mais importante. Se Jesus é a coisa mais importante, quando a gente lê e fala, não tenho nenhum bem além de ti, então por que trabalhar tantas horas? O porquê se matar e até prejudicar a própria saúde e estragar outras áreas da minha vida, né? Casamento, relacionamento com a família, amigos, irmãos, coisas que fazem bem para a gente e que está dentro dos princípios, dos valores do reino e que tem deixado de fazer por conta do trabalho em si. Gente, trabalhar não é ruim, tá? Ter trabalho é bênção, mas, no meu caso, tipo, é algo que Deus tem tratado no meu coração. E eu comecei a meditar e eu falei, nossa, Deus, o Senhor não tem sido o maior bem para mim, né?
E eu comecei a refletir. E quando a gente fala que não tem nenhum bem além de ti, é que, na verdade, a gente reconhece que Deus, na verdade, ele é suficiente em tudo. Davi, quando ele declarava aqui, Davi ele estava declarando que Deus era tudo para ele. Não importava as circunstâncias, Deus era tudo para ele. E será que Deus tem sido tudo para nós? Será que Deus tem sido tudo para a Jane? Muitas vezes não. E é algo que eu tenho pensado bastante mesmo. E no versículo 3, ele fala que quantas fiéis que na terra, eles é que são os notáveis em que está todo o meu prazer. Davi ele fala aqui que, na verdade, Deus ele se agrada dos filhos que temem, daqueles que temem ao Senhor. E, muitas vezes, o que é ter uma vida temente a Deus? Será que eu tenho tido uma vida temente ao Senhor no meu trabalho, em casa, nos meus relacionamentos, com as pessoas com quem eu convivo? E no versículo 4, ele fala assim: grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Eu não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. E ele deixa bem claro aqui que quem corre atrás de outros deuses acaba tendo sofrimento. E eu me peguei nisso, porque uma vez que o trabalho está na frente, estava cada vez trabalhando mais, trabalhando de manhã, tarde, noite, levando serviço para casa, sabe? Deixando de fazer algumas coisas que eu gosto, deixando de cuidar de mim, deixando de lado um monte de áreas da minha vida que, sabe, não, é só essa semana, é só hoje, só que é só hoje, vai ficando para a próxima, e quando você vê, você já entrou em um ciclo que você já não consegue mais se desvencilhar, você não consegue sair, você precisa romper. E daí eu parei para pensar, e são coisas que têm causado sofrimento. Por quê? Porque, na verdade, tenho deixado de ser quem eu sou e quem eu gostaria de ser em Cristo. E aí, para o próximo, diante de tudo isso, onde tenho colocado a minha confiança? Em tempo de adversidade e aflições, como eu tenho reagido? Eu choro, fico murmurando, ou eu busco ao Senhor e faço isso? Deus, de fato, eu não tenho nenhum outro bem além do Senhor, e é para o Senhor que eu quero me refugiar. É no Senhor que eu quero correr, que eu preciso correr. E sabe, igual uma criança, quando olha para o pai, estende os braços, pai, e daí sai correndo. Tipo, o que a gente faz diante dessa situação? E eu tenho aprendido a voltar para o Pai. Não tem sido muito fácil, mas quando a gente lembra do quão amoroso Deus é tão gostoso, é tão confortável, é tão aconchegante e vale a pena. É dolorido, ele é sofrido, mas vale a pena. E próximo, nos versículos do 5... E aí, diante dessa situação, antes da gente entrar no 5, eu tenho uma pergunta para vocês, só para reflexão. O que tem sido o Deus na vida de vocês? Se hoje você tem algum sofrimento, tem algo que dói, machuca, é porque isso tem sido mais importante do que qualquer outra coisa. E até mesmo, muitas vezes, não é porque a gente quer tirar Deus, mas porque, muitas vezes, os nossos olhos estão focados para isso. E isso está gerando sofrimento. E pode ser que isso, nesse momento, está sendo um Deus na sua vida. Então, algo para você pensar. Por que eu tenho sofrido? A Bíblia não fala que cristão não vai ter sofrimento. No mundo nós teremos aflições, mas Deus é conosco. E será que a gente lembra que Ele está conosco diante dessas dificuldades? E aí, no próximo, do versículo 5 a 8, ele fala assim: Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis e tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha na escura noite, o meu coração me ensina. E sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, eu não serei abalado. Próximo. Gente, eu estou falando próximo por causa da apresentação do PowerPoint, tá?
Parece uma louca, assim, próxima. E aí, eu fiquei pensando, poxa, há uns anos atrás, em 2005, era algo que, para mim, eu precisava ouvir da parte de Deus, de que o meu futuro estava nas mãos dele. E já se caminhou um tempinho. E hoje eu olho para trás, assim, eu cheguei até aqui não porque eu planejei, né? Mas algumas coisas foram planejadas, sim, mas algumas coisas não foram planejadas e foram surgindo oportunidades e a gente foi orando, buscando a vontade de Deus e hoje eu estou onde estou, né? Assim, tanto na vida profissional, pessoal, mas se você falar, era o que você projetava quando solteira, quando mais nova? Não, não era. Não era, e você projeta algo para o futuro? Não faço ideia do que será. A única coisa que eu peço a Deus é que eu tenha vida longa e que eu possa envelhecer assim com o Sandro e ficar um casal bem velhinho, assim, sabe? Mas isso, se Deus permitir. Mas tantas coisas podem acontecer daqui até lá, né? E quando ele fala que o Senhor é a minha porção, o meu cálice, eu fui ver por que Davi usou essa expressão, né? E, na verdade, naquela época de guerra, se a gente pensar no contexto da época, quando você recebia as pessoas, você tinha que oferecer. Você era o anfitrião, você servia as coisas e você servia o cálice, né? Então, na verdade, assim, o anfitrião ele servia o hóspede e ele dava do melhor, oferecia do melhor para essa visita. E ele fala assim dele em relação a Deus, que, na verdade, Deus ele tem todas as bênçãos para os filhos dele. E hoje, se a gente olhar, que bênçãos são essas? Qual é a maior bênção que nós já recebemos hoje e que a gente, muitas vezes, acaba esquecendo? É a nossa própria salvação em Cristo. Quando a gente olha, hoje nós estamos aqui pela graça, pela misericórdia, independente de quem já contraiu Covid ou não, se teve perda ou não teve perda, assim, todos nós estamos aqui porque, pela graça e misericórdia, o Senhor tem nos guardado e tem nos dado vida e oportunidade de estarmos aqui. E aí, quantas vezes a gente consegue ter essa satisfação em Deus? Será que, muitas das vezes, a gente está correndo atrás de algumas coisas que talvez não sejam as mais importantes? Uma das coisas que eu mais aprendi nessa pandemia, continuo aprendendo. Hoje estava compartilhando com a minha irmã logo cedo o quanto Deus tem me ensinado a renunciar a algumas coisas. Renunciar a umas coisas que podem parecer muito bobas, mas que, para mim, aquilo era tão importante que fazer essa renúncia foi dolorida. Então, de repente, renunciar de ter algo que, para mim, tem muito valor, que, para o outro, pode ser que não seja, mas, para mim, tem. E, por ter muito valor, é que ele dói. E aí, quando paro para pensar, eu falo, nossa, Deus, preciso aprender diariamente a ter uma satisfação no Senhor. É muito mais do que nós estamos com os irmãos e falar, nossa, foi uma bênção aquele compartilhamento. E depois, quando eu volto para a minha casa, quando eu volto no meu dia a dia, no meu trabalho, será que o meu coração mantém satisfeito em Deus? Ou eu fico só nas lembranças da saudade? Nossa, foi uma bênção aquela noite, e fica só naquele momento e não avança. E a gente se perde no dia a dia, a gente se perde no acordar, e aí você já vai acordando pensando em trabalho, e passa o dia inteiro correndo, trabalhando, resolvendo o problema. Chega em casa, você tem aquela rotina, e aí, quando chega a noite, puf, capota. Não consegue nem parar para pensar, nem meditar, e reconhecer o quanto Deus tem sido bom. E aí, quando eu comecei a orar e falei, Deus, por que muitas vezes meu coração não está satisfeito no Senhor? A gente sabe isso teoricamente. E, para mim, Deus tem ensinado 3 coisas, gente, que eu confesso que é muito difícil, mas não é impossível, e tem sido um desafio para mim. No versículo 7, ele fala assim, na segunda parte. Bendirei ao Senhor que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Aqui, Davi ele fala de ter o conselho e a correção da parte de Deus. Então, uma das coisas é a intimidade com o Senhor.
do quanto eu tenho lembrado que, quando eu estou em Cristo, né, quando eu tenho essa intimidade com Deus, como que eu me sinto? Eu me sinto com um coração de autocomiseração, ou muitas vezes eu paro e falo, não, tem um problema e agora eu confio no Senhor e eu vou me posicionar e vou enfrentar, né? E para quem me conhece há mais tempo, sabe que eu já fui muito reclamona, sabe? E muitas vezes se fazia, eu não vou dizer de coitadinha, mas eu sempre estava pronta para ter um argumento do quanto eu tinha razão, mesmo não tendo razão, né? Então é um ponto que Deus tem me ensinado, tipo, você não tem que ficar assim, ai, porque eu estou assim, não sei o que lá. Mas, poxa, Jesus venceu na cruz por você, sabe? Então, levanta e assim, as emoções negativas, gente, fazem parte. A tristeza, a raiva, muitas vezes o desespero, tudo isso faz parte. A gente não ignora esses sentimentos. Mas, ao mesmo tempo, olhar para Deus e falar, Deus, eu estou sentindo tudo isso, eu não estou aguentando, eu estou sofrendo, e me ajuda. Eu quero me refugiar no Senhor. E é uma coisa que eu percebi que eu ficava muito assim por conta de muitas mudanças que eu passei no trabalho, sabe? O pessoal da minha célula já me ouviu reclamar um montão, sabe? Conhece toda a história. E é uma das coisas que eu tenho aprendido. Tipo, o que Deus quer que você aprenda com isso? E aí, uma das coisas que eu tenho aprendido a não perguntar o porquê para Deus. Ai, Deus, por que fui eu? Por que não sei o que lá? Não. Senhor, o que eu preciso aprender com tudo isso? O que precisa ser moldado em mim para que eu fale, nossa, é uma área onde eu, né, preciso ser trabalhada. E, nesse período, desse último ano para cá, eu percebi o quanto Deus moldou o meu caráter, sabe? O quanto eu era reclamona, o quanto eu era ingrata, né? E essa ingratidão, essa murmuração, fazia com que eu não encontrasse a satisfação em Deus, porque eu só conseguia focar para o meu problema, e ficava assim, não, porque você não sabe, porque aconteceu isso, isso e isso, não, porque não, teve que ser justo comigo, não, porque, sabe? E assim, tudo só nas coisas ruins. E aí, puxa, é um problema, mas como que eu posso resolver esse problema? O que eu posso fazer para superar isso? E o que eu preciso aprender? E, nesse período, eu percebi o quanto tinha de orgulho, o quanto ficava reclamando demais, coitado do Sandro, porque eu chegava a repetir várias vezes, né? Aí, muitas vezes, o Sandro ficava assim, já é a segunda vez. Amor, terceira. Eu, ai, tá bom. Aí, sabe quando você fala, ai, Deus, não quero mais reclamar, mas a boca está ali, né? Porque eu chego, e quando eu estou meio estressada, assim, meio angustiada, eu chego, não, porque você não sabe o que aconteceu, isso, não sei, e começo a repetir a história, sabe? E aí você fica naquela murmuração. Aí, muitas vezes, o Santo fala, amor, duas, Aí é o momento que eu paro e falo, tá bom, Deus, eu preciso colocar isso na sua presença. Não vai adiantar eu ficar falando, porque eu não vou resolver falando. Mas eu posso me derramar na presença do Senhor e pedir que o Senhor me ajude, né? E aí, com isso, Deus tem me ensinado. Por que você não aprende a olhar das coisas boas que eu tenho feito? Da minha bondade, do meu cuidado na sua vida, né? E uma das coisas que eu sempre tenho colocado como estratégia, muitas vezes pode parecer simples, mas não, é reconhecer, sabe, arranjar motivos para sermos gratos a Deus. E, assim, não é motivo, ai, obrigada, Jesus, porque tenho vida. Não. Jesus, obrigada, porque hoje eu tenho vida e eu tenho saúde. Porque, sem saúde, eu não consigo fazer outras coisas. Diante dessa pandemia, ter saúde tem sido uma das coisas assim essenciais e que estava tão banalizado na nossa sociedade que hoje a gente vê o quão é precioso ter saúde e o quão precioso é cuidarmos da nossa saúde, né? Então, fazer uma boa alimentação, procurar ter uma vida equilibrada em todas as áreas. Isso é saúde. Então, tenho aprendido e confesso que não estou 100%, acho que nunca chegarei a 100%, mas tenho aprendido a encontrar minha satisfação em Deus. E aí, no próximo, do versículo 9 a 11, que é o mais legal desse salmo, assim, né?
Desfrutando da misericórdia e da bondade de Deus, ele começa assim: por isso o meu coração se alegra, e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Então, aqui, ele, na verdade, ele declara a convicção que ele tem em Deus e o quanto ele se alegra no Senhor. E essa alegria não é porque as coisas estão bem, mas é que ele confia que Deus ele está no controle de tudo. E Davi, todo mundo conhece a história de Davi, e a gente vê ele como exemplo mesmo de quantas vezes ele se refugiou no Senhor, quantas vitórias ele teve no Senhor. E hoje nós, como cristãos, a gente tem Cristo, a gente tem a salvação. E o quanto nós temos nos alegrado na salvação em Jesus. O quanto nós temos se alegrado no Senhor. Você já parou para pensar? Hoje você já adorou ao Senhor e adorou a Deus, exaltou o nome dEle? Que era uma outra coisa que eu tenho aprendido a olhar. Na minha escola, lá, a gente consegue ver o pôr do sol. E tem dias que tem pôr do sol maravilhoso, né, gente? E aí, sabe quando você olha e fala, uau! Nossa, como Deus é tão bom, como uma imagem tão bela, uma coisa tão simples. Mas, e para aquele momento, fala, Deus, obrigada, sabe? Eu te louvo por isso. E é um exercício que é desafiador, né? Porque a gente, muitas vezes, não lembra de louvar ao Senhor, mesmo pelas pequenas coisas. E aqui, Davi ele declara quem é Deus para ele. E aí eu falei, nossa, Deus, eu quero aprender a declarar, Eu quero ter motivos sempre para poder adorar o Senhor. E aí eu queria compartilhar com vocês também Romanos 8, do 31 ao 39. Em Romanos 8, 31 e 39, ele fala assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E daqui, olha quantas coisas a gente consegue tirar e lembrar. Primeiro, porque Deus ele tinha a coisa mais preciosa, que era o Filho dele. E ele deu por nós. Deu por nós para morrer pelos nossos pecados. E não só a questão do pecado de fazer algo errado, mas porque nós estávamos separados de Deus. E ele morreu por nós, ressuscitou. E aleluia, glória a Deus, porque hoje a gente tem a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus, porque hoje nós podemos nos levantar e falar, eu tenho um Deus que é vivo. Um Deus que é vivo, um Deus que ele está agindo no nosso meio, um Deus que é grande, um Deus que é todo-poderoso, um Deus que é o nome dos nomes, é soberano sobre todas as coisas. Outra coisa, Jesus ele está intercedendo diariamente por nós. Então, mesmo que nós venhamos a fraquejar, mesmo em meio à guerra, à batalha, eu não estou menosprezando a luta de cada um, mas cada um de nós temos uma luta, e essa luta para nós é grande. Mas o mais legal de tudo, gente, é que Jesus intercede por nós. Eu fico imaginando assim, Deus e Jesus à direita dele e fala, vamos, filho, você vai conseguir. Sabe? A Bíblia fala, você é mais que vencedor.
E, assim, tudo aquilo que podia nos separar desse amor de Deus, daquilo que poderia nos sentirmos derrotados, na verdade, Jesus venceu, e Ele venceu a morte eterna. E a Bíblia deixa claro que não tem nada, nada, nada que nos separa do amor de Deus. E será que a gente lembra disso? E é uma das coisas que eu tenho falado, Deus, me ajuda a lembrar, não tem nada. Não tem nada que possa me fazer desanimar, chorar. Eu posso ficar cansada, sim. Eu posso chegar desmotivada em casa e me falar, nossa, hoje deu tudo errado. Mas nada me separa do amor de Deus, sabe? Eu posso estar podre, posso estar um caco, posso estar assim, estilhaçada, meu coração pode estar assim, despedaçado. Mas nada me separa do amor de Deus. E eu tenho aprendido a se apropriar desse amor, de viver esse amor. Né? Então, quando Paulo escreve aqui, ele queria demonstrar que, na verdade, por mais sofrimento que nós tenhamos, na verdade, a gente sempre tem a presença de Deus conosco. E tudo que a gente passa, na verdade, porque Deus tem moldado o nosso caráter. No momento que a gente passa, a gente não entende, né? Porque a gente só fica assim. A dor é tão forte que a gente não consegue olhar e ver o que Deus quer. O que será no meu futuro? Quando a gente volta nos versículos anteriores, no versículo 4, que fala, o 2, que fala, não tenho nenhum bem além de ti, e depois no 5 fala que o Senhor é a minha herança, quando ele fala das divisas, das bênçãos de Deus. A gente não consegue ver. Né? Mas a palavra de Deus é tão real, de que o amor dele é tão forte por nós. E será que a gente tem colocado isso como verdade na nossa vida? Né? Então, o que a gente tem vivido? A gente tem vivido diante dessas circunstâncias. Aqui, Davi era a época de contexto de guerra. Eu fico imaginando aquela cena. Assim, o Sandro, cito muito o Sandro, né? Ele gosta de assistir esses filmes de guerra, sabe? Bem antigos, tipo os 300, negócio, e eu não gosto. Para mim é muito mata-mata, sangue, assim. Só que, muitas vezes, quando eu vejo esses filmes, eu lembro que, na época de Davi, não era muito diferente. Né? Eu fico pensando aquele monte de exército, aqueles desertos, e eles gritando, e sai correndo um monte de gente, e sai cortando todo mundo, e derruba do cavalo, sabe? Ou tem o pessoal que vai a pé, e tem gente que fica jogando, sei lá, aquelas bolas de fogo, sabe? E aí você olha e fala, nossa, parece tão primata, mas era o que eles viviam na época, e na época era uma tecnologia muito grande, de guerra e de conquista, porque quando eles conseguiam derrotar praticamente o exército de uma nação, é que eles se apropriavam de outra. E aí eu fico pensando, nossa, quando a Bíblia fala que Davi derramou muito sangue, eu fico imaginando, nossa, eles eram muito fortes, hein? Porque se fosse eu, já estaria traumatizada. De matar tanta gente, ver tanta gente caindo no chão. Hoje a gente olha, né, as reportagens, exemplo, Afeganistão, né, que a gente vê e fica, como pode? Mas era mais ou menos um contexto disso, de mata-mata na época, sabe? E assim Davi pegar e falar, Deus, o Senhor é o meu refúgio, e eu confio que eu vou ganhar essa guerra, sabe? E quantos mais eu vou matar para poder ganhar essa guerra? E a gente não precisa matar ninguém assim, fisicamente, né? Ver esse derramamento de sangue, mas qual é a guerra que a gente está travando agora? Aí eu fico pensando, eles eram muito fortes, né, gente? Dormir assim e falar, nossa, sabe? A gente venceu um exército de não sei quantas pessoas. Você tirou a vida da outra pessoa, mas era por sobrevivência. E essa era a luta de Davi na época. Hoje as nossas lutas são outras. E aí, quando a gente dorme assim, pode ir para o próximo, né? Próximo slide. O que a gente escolhe? Em meio a esses momentos de segurança, até momento de insegurança, né? Até o que a gente está vivendo hoje. A pandemia, tem gente que está considerando que a pandemia acabou, tem gente que não, está flexibilizando mais, não está. Né? Vamos já voltar à nossa rotina, volta ou não volta, vamos voltar àquela vida normal que nós tínhamos. O que a gente escolhe? A gente escolhe confiar ou a gente escolhe ficar caminhando pelas circunstâncias e permitir com que isso vai tomando a nossa mente, o nosso coração e faça com que a gente esqueça dessas verdades na nossa vida, né? E o que
assim, do que eu queria compartilhar com vocês. Vocês não precisam nem memorizar o Salmo 16, não precisam nem lembrar de nada do que eu falei aqui até agora. Mas que guardem esses últimos versículos de Salmo 16, quando ele fala que ele exulta e se alegra no Senhor. Né? E que, quando a gente olha para Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus. E que Cristo já nos fez mais que vencedores. Então, que tenhamos os nossos olhos em Cristo, né? Que possamos, de fato, nos alegrar e encontrar essa verdadeira satisfação em Jesus. Muitas vezes o pessoal diz, nossa, essa vida deve estar maravilhosa. Gente, vocês não têm noção do caos. É um caos interno, um caos assim, externo de coisas que a gente tem para fazer. E eu creio que a vida de vocês não é diferente da minha. Né? Cada um está vivendo uma fase diferente e são muitas coisas para a gente lidar, para a gente conciliar. Mas que essa verdade possa se tornar uma verdade real em nossa vida, que, de fato, a gente possa sempre lembrar que o Senhor não nos abandonou, como nós cantamos no louvor, né? Emanuel. Emanuel, porque Deus está conosco. Né? E que, de fato, a gente possa declarar, igual Davi, que o meu coração se alegre e no íntimo exulto. E mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Né? Será que a gente tem dormido tranquilo? Confiando em Deus de que tudo vai dar certo? Eu confesso para vocês que nem sempre, viu, gente? Essa semana mesmo eu ando meio gagá, velhinha, sabe? Com dor no corpo, assim, de tanta tensão muscular. Estou aprendendo. Mas eu tenho aprendido e eu tenho falado, Deus, eu quero me alegrar no Senhor. Eu quero, de fato, viver essa verdade. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. E se estamos passando por momentos difíceis também, vamos compartilhar um com o outro, orarmos juntos e falar, olha, nós temos um Deus vivo, a gente tem um Deus real. E a gente crê que Deus pode fazer, que esse Deus é o Deus do impossível, é o Deus que opera, é o Deus que age no nosso meio. E, com certeza, um dia a gente ainda vai poder testemunhar e glorificar o nome de Cristo. Amém? Então, para encerrar, eu queria convidar a todos a terem esse momento para orar. Né? Vou pedir que vocês, em família aqui, para quem está presencial, orar com irmãos que vocês têm mais proximidade, de poder orar um pelo outro. A gente ter um momento de oração e colocar diante de Deus mesmo. Deus, eu quero sair daqui convicto de que Tu és o meu Deus vivo. Eu quero me alegrar e exultar o Senhor, porque Tu és bom, porque o Senhor é fiel. As promessas do Senhor sobre a minha vida jamais falharão. E aí eu vou encerrar com uma oração, mas eu queria dar um tempo para a gente orar uns pelos outros. Se você que está em casa agora, pegue a sua família, pegue seu irmão, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, e orem juntos. Fala, Deus, nós estamos passando por isso. Né? A nossa guerra é essa nesse momento, mas nós queremos encontrar a nossa satisfação em Ti, queremos confiar no Senhor e nós queremos nos alegrar no Senhor. Né? Então, convido vocês nesse momento para ter um momento de oração. Né? Enquanto o pessoal do louvor vai ministrar uma música aqui. E aí, depois desse tempo, eu encerrarei com uma oração. Gostaria de convidar você para cantar
canção junto. Estável em Ti. Ensina-nos a ter aquela confiança, que não haja
haja outros deuses na nossa vida que venham nos causar esses sofrimentos. E que no dia da angústia a gente tenha a plena certeza de que o Senhor está no comando de todas as coisas. E que a nossa confiança não está na ciência somente, na medicina, no nosso trabalho, na nossa capacidade e nas pessoas que mais nos amam aqui, porque um dia elas vão. Mas confiamos em Ti, Senhor.